Se Maria então foi o primeiro ser humano dessa nova humanidade, porque ela assistiu e acolheu essa nova humanidade antes da cruz, inclusive, partilhando, o próprio sangue de Cristo com o seu, de algum modo, Maria, de muitos modos, nos mostra como traduzir a vida que nós aprendemos na sinagoga, ao seu tempo, e na igreja, no dia a dia. A capacidade de contemplar. E essa capacidade de contemplar é sim a capacidade de ler as pequenas coisas, inclusive os sofrimentos, de ler sem desespero, desde o nascimento até o padecimento do seu filho, quando esse mesmo rosto que contemplou Maria, quando é assim colocado no presépio, é aquele rosto que segurou no seu colo não mais o menino vivo, o seu filho, mas o Cristo morto, um olhar penetrante, guardando também esta experiência do sofrimento em seu coração, não porque sabia que a ressurreição seria uma certeza, nem sabia que depois ele iria para o céu e iria levá-la, inclusive em corpo, mas porque aprendeu essa experiência de guardar. Por isso, guardar tem dois significados muito importantes. Para nós hoje, guardar, eu recebi alguma coisa, guarda para mim. No tempo da Bíblia, guardar é cuidar, é defender como que um soldado. E quem guarda, portanto, a palavra de Deus, diante dos fatos da vida, e consegue enxergar esses fatos na sua liberdade, sai do jugo da lei, que é atitude, não é um simples gesto de colocar a criança, como a maioria de nós batizada, jogar um tantico de água na cabeça dela e achar que aquilo está pronto. Não, nada está pronto até, ou pelo menos enquanto a gente respire nesse mundo. Tudo está em construção, inclusive o nosso batismo. E por isso Maria hoje nos ensina a meditar. E meditação vem da palavra reflexão. Primeiro, a capacidade de guardar os fatos, de evangelizar com a vida, de defender os fatos, ao mesmo tempo se sujeitar como um bom soldado àqueles que nos precedem na fé, e Maria está aqui como um exemplo, e depois trazer isso para si e contemplar a Deus no silêncio. Temos perdido cada vez mais a capacidade do silêncio, e a gente se esquece que a capacidade de ler o silêncio, ela está justamente na capacidade de silenciar. O animal, desde o réptil, no final da sua vida, cria um gesto de agonia. Quem já passou por uma morte em casa, fora de casa, há 16 anos, eu vi no meu pai recentemente, mas nas últimas 5 horas, desde a lagartixa que você morre, até o ser humano, eles agonizam. Não há mais nem muita consciência, mas a nossa natureza reptiliana, ela produz um som, o som da agonia, um gemido. Talvez, eu dizia em casa, uma última oração, que mesmo sem consciência, a boca fala. O louvor de uma vida que teve certamente alegrias, mas que também tem a sua limitação. E talvez seja a poucos que Deus dê essa graça, de não estando entubados, de não experimentando outro tipo de morte, possam fazer o último louvor que a natureza nos dá, o louvor da agonia, que não diz nada, mas que fala em seu silêncio. E assim Maria fazia.
rezando por toda a natureza, ela trazia por dentro essa agonia. E em vez de seguir a sua natureza, que é muito comum, os nossos gritos, os nossos choros, as nossas reclamações, trazia para si os fatos positivos e os negativos e meditava em silêncio sobre eles em seu coração. Assim, essa mulher lembra a importância do silêncio na igreja, a importância dos fatos experimentados individualmente, a importância de uma igreja que reza a vida, que não está fora dos caminhos das casas das Isabéis de hoje, ao mesmo tempo que não está longe dos caminhos do presépio, da crucifixão, da morte, da ressurreição. Esse é um modelo de igreja que guarda como um soldado, que defende, não com armas, mas com o próprio coração, os fatos nos quais nós assistimos Deus agindo em nós. E medita levando para o seu coração um evangelho novo, um evangelho que a proclama bem-aventurada, mas por antes ser bem-aventurados. Assim como batizados, como membros da Igreja de Cristo, aqui nós vemos experimentar não a eternidade da Igreja, que é o corpo de Cristo, mas a limitação de uma criatura abençoada, que somos com a Igreja uma criatura que experimenta o pecado, mas não faz do pecado a sua lamentação, faz do pecado a sua força para mudar a história, para sair de baixo, para olhar para cima, para trazer no seu coração, para guardar a fé, para experimentar a defesa da fé com a vida, que não se traduz mais nem em doutrinas, mas se traduz em atos de amor, que eternizam não somente a nós, mas eternizam a vida. Assim, Santa Maria, a Theotokos, é casa de Deus, e assim as Marias, os Josés, os Antônios, os Márcios, os Luís, todos também são, hoje, se quiserem, Theotokos, casas de Deus, e que ela nos ajude a de fato crescer nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.